Perguntas sobre os interesses morais e materiais. 17ª. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? Certamente. Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que concerne a alma. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. 18ª. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas é tão frequente os cansares com perguntas banais que eles vos deixam. Tão absurdo fora perguntardes sobre coisas íntimas, espíritos que vos são estranhos, como seria a vós dirigirdes para isso ao primeiro indivíduo que encontraste no vosso caminho. Jamais deveríeis esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Preciso, igualmente, é que leveis em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou pode ser mau, conforme sua simpatia pela pessoa a quem se ligue. O espírito familiar de um homem mau é mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede lugar a um espírito melhor, se o próprio homem se melhora. Unem-se os que se assemelham. 19ª. Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem, e algumas vezes o fazem de acordo com as circunstâncias. Mas ficais certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos mil atrativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. Ficai também sabendo que, se é da vossa prova passar por tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação. Poderão mesmo às vezes suavizá-la, mas no próprio interesse do vosso futuro não lhes é lícito isentar-vos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo o que ele deseja. Nota: os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem entretanto nos conduzirem pela mão, porque se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo de nosso aperfeiçoamento. Para prosseguir, o homem precisa muitas vezes adquirir experiência à sua própria custa. É por isso que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Para abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que lhes cabe, o interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médiuns. Há alguns que, por um sim ou por um não, tomam o lápis e pedem conselho para o ato mais simples. Esta mania denota pequenez nas ideias, ao mesmo tempo que a presunção de supor, quem quer que seja, que tem sempre um espírito servidor às suas ordens, sem outra coisa mais a fazer senão cuidar dele e dos seus mínimos interesses.
Além disso, quem assim procede aniquila o seu próprio juízo e se reduz a um papel passivo, sem utilidade para a vida presente e indubitavelmente prejudicial ao adiantamento futuro. Se há puerilidade em interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, menos puerilidade não há de parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Em tal caso, eles poderão ser bons, mas inquestionavelmente ainda são muito terrestres. 20. Se uma pessoa, ao morrer, deixar embaraçados seus negócios, poder-se-á pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los? Poder-se-á também interrogá-lo sobre o quanto dos haveres que deixou, dado o caso de se não conhecer esse quanto, desde que isso se faça no interesse da justiça. Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos. Julgais então que o espírito ditoso, com a liberdade de que gozam, venham de boa vontade retomar a cadeia de que se livrou e ocupar-se com coisas que já não o interessam, apenas para satisfazer a cupidez de seus herdeiros, que talvez hajam rejubilado com a sua morte, na esperança de que lhes fosse ela proveitosa? Falais de justiça. Mas a justiça para esses herdeiros está na decepção que eles sofrem, a cobiça. É o começo das punições que Deus lhes reserva, a avidez dos bens da terra. Ademais, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros fazem parte da prova da vida, e no poder de nenhum espírito está o libertar-vos delas, porque se acham compreendidas nos decretos de Deus. Nota: a resposta acima desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos nada de melhor têm a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes e nos ajudarem. Não a subirmos para o céu, mas a nos prendermos à terra. Outra consideração vem em apoio dessa resposta. Se um homem, por incúria, durante a vida, deixou seu negócio em desordem, não é de se crer que depois da morte tenha com ele mais cuidados, porquanto feliz deve sentir-se de estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhes causavam, e por pouco elevado que seja, ainda menos importância lhes ligará como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que haja podido deixar, nenhum motivo lhe dão para que se interesse por herdeiros ávidos, que provavelmente já não pensariam nele, se alguma coisa não esperasse colher. Se estiver ainda imbuído das paixões humanas, poderá mesmo encontrar malicioso prazer no desapontamento dos que lhe cobiçavam a herança. Se no interesse da justiça e das pessoas que lhes são caras, um espírito julgar conveniente fazer revelações deste gênero, fala-as-á espontaneamente, e para obtê-la, ninguém precisa ser médium nem recorrer a um médico. O próprio espírito dará conhecimento das coisas por meio de circunstâncias fortuitas, não, todavia, por efeito de pedidos que se lhe façam, visto que semelhantes pedidos de modo algum podem mudar a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Eles constituíram antes uma maneira de as agravar, porque são quase sempre indício de cupidez e dão a ver ao espírito que os formulam só se ocupam com ele por interesse. Título: Questões sobre a sorte dos espíritos. 21ª. Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Sim, a eles os dão de boa vontade. E eles os dão de boa vontade, quando é a simpatia que dita o pedido,
ou o desejo de lhe ser útil, e não a simples curiosidade. 22ª. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? Perfeitamente. E as revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Destruindo as falsas ideias que hajais formado a tal respeito, elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos se sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de que os arrependimentos os ganhem. Nisso encontram eles, às vezes, até uma espécie de alívio. É o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora, e que para o alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplo de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. 23ª. Evocando-se uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? Sim. Se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em sabê-lo. Se estiver morta, poderá dar a conhecer as circunstâncias de sua morte, de modo que esta possa ser verificada? Se ligar a isso alguma importância, falo-á. Se assim não for, pouco se incomodará com semelhante fato. Nota: a experiência demonstra que, nesse caso, o espírito de nenhum modo se acha empolgado pelos motivos do interesse que possam ter os vivos de conhecerem as circunstâncias em que se deu a sua morte. Se ele tiver empenho em as revelar, falo-á por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições. No caso contrário, pode perfeitamente um espírito mistificador enganar os inquiridores e divertir-se com os induzir a procederem a pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não pode ser oficialmente comprovada, traz embaraços necessários aos negócios de família. Só excepcionalmente, em casos muito raros, temos visto os espíritos indicarem a pista de verdade nesse terreno, atendendo a pedidos que lhes são feitos. Se o quisessem, é fora de dúvida que o poderiam. Porém, muitas vezes isso não lhes é permitido, desde que tais embaraços representam provas para os que anseiam por vê-los removidos. É, pois, embalar-se em quimérica esperança, o pretender alguém conseguir por esse meio entrar na posse de herança, dos quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro despendido para tal fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças, e que nenhum escrúpulo tem em induzir os que lhe dão crédito. A pesquisa com os quais os que a elas se entregam devem dar-se por muito felizes, quando daí lhes resulte apenas um pouco do ridículo. Pergunta. Título. Questões sobre a saúde. 24ª. Podem os espíritos dar conselho relativo à saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que deve executar na Terra. Pelo que o espírito se ocupa de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. 25ª. Se nos dirigimos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam às vezes ideias sistemáticas que nem sempre são justas
e das quais a morte não se liberta imediatamente. A ciência terrestre bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber sobre todas as coisas muito mais do que vossos sábios. Não é só a ciência que torna superiores os espíritos, e muito espantados ficaríeis da categoria de alguns sábios que alguns sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na terra, desde que não haja progredido como espírito. 26. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Se chegou a um grau bastante elevado para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem pejo. Mas se ainda não se desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na terra. 27. Poderia um médico evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimento sobre o que lhes determinou a morte, sobre as faltas que haja porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? Pode, e isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimentos de certos doentes. Mas para tal fora mister que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com fim humanitário, e não como meio de adquirir sem trabalho, saber e riqueza. Pergunta sobre as invenções e descobertas. 28ª. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e na descoberta? A ciência é obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir no seu tempo, e quando as ideias estão maduras para a receber. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo pelo esforço no trabalho. Se lhe desse as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como o estudante cujos deveres um outro faça. 29. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Isso é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhes dirigir a palavra, a marcha, procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias para de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra. Porquanto essas ideias preciso é que ele as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins do espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. Nota: o conhecimento mais aprofundado do espiritismo acalmou a febre das descobertas que no princípio toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receita para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos do pé, etc. Conhecemos muitas pessoas que julgaram ter feito assim a sua fortuna e que nada conseguiram senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Alguns deles têm, sobre essa matéria, seus sistemas que não valem mais do que a dos homens, e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva possível. Título: Perguntas sobre tesouros ocultos. 30. Pode os espíritos fazer que se descubram tesouros? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, este os achará naturalmente de outra forma. 31. Que se deve pensar da crença nos espíritos guardiães de tesouros ocultos? Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas.
Avarentos que ocultaram seus tesouros podem, depois da morte, vigiá-los e aguardá-los, e o temor em que vivem de que alguém os venha a arrebatar constitui um de seus castigos até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Também há os espíritos da terra incumbidos de lhes dirigirem as transformações interiores, dos quais, por alegoria, há feito guarda das riquezas naturais. Nota: a questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das da herança desconhecida. Bem louco seria aquele que contasse com as pretendidas revelações que eles possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Já tivemos ocasião de dizer que quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles a fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Aqui está o exemplo. Uma senhora acabava de perder o marido, depois de 30 anos da sua vida conjugal, e se encontrava prestes a ser despejada de seu domicílio sem nenhum recurso pelos enteados, para os quais desempenhara o papel de mãe. Chegara ao cúmulo de seu desespero quando uma noite o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Lá lhe mostrou a secretária que ainda estava selada com selos judiciais e, por um efeito de dupla vista, lhe fez ver que o interior, indicando uma gaveta secreta que ela não conhecia, cujo mecanismo lhe explica acrescentando: previu o que estava acontecendo. Quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto dessa casa e uma renda de... Depois desapareceu. No dia em que foram levantados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora, então, narrou o que lhe sucedera. Abriu-as de acordo com as indicações de seu marido, e lá estava o testamento conforme ao que ele lhe anunciara. Título: Pergunta sobre outro mundo. Que confiança se pode depositar das descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições, pois bem deveis compreender que espíritos vulgares não são tão incapazes de vos informar a esse respeito quanto o é entre vós um ignorante de descrever todos os países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos da imaginação do que na terra, tiram dessas faculdades a narração de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obterdes sobre os outros mundos algum esclarecimento. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Como se pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados. E não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nesta estiverdes. Nota para encerrar o capítulo. As questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que ele fizesse os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que eu fizesse para um sábio que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos, que os renegam, e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções.